para obter os outros pontos de intersecção, os outros pontos de intersecção, basta o quê? Resolver o quê, hein? A equação. Qual é a equação? 2 cosseno de 2θ igual a quê? Menos 1. Agora vamos lá. Tens. Quanto é que 2 cosseno de 2θ é igual a menos 1? Se, somente se, cosseno de 2θ é igual a quem? Menos 1 meio. Que é se, somente se. Agora que? Quando é que cosseno de 2θ é igual a menos 1 meio? Me dê dois ângulos no intervalo 0 e 2π, cujo cosseno é menos 1 meio. Um deles é 2π sobre 3. E, portanto, quando θ é igual a 2π sobre 3 mais 2kπ com k inteiro, e o outro ângulo? θ igual a quanto? 4π sobre 3. 4π sobre 3 mais kπ com k inteiro. Mas isso é verdade se, somente se, o quê? Se somente se o quê? Se somente se θ é igual a quê? A π sobre 3 mais kπ com k inteiro, ou θ é igual a quê? A 2π sobre 3 mais kπ com k inteiro. Tá? Daí, assim, tens os pontos de intersecção. Vamos lá, primeiro ponto. Ângulo π sobre 3 e raio menos 1, ó. Porque eu estou resolvendo essa equação aqui. Quando é que o raio é menos 1? Quando é que isso aqui é menos 1? Exatamente. Então, qual é esse ponto? Venha para cá, ó. Ângulo π sobre 3, raio menos 1. π sobre 3 está aqui. Raio menos 1, ponto F. Preste bem atenção. Qual é o outro ponto? Vamos lá. π sobre 3 mais π. 4π sobre 3, raio menos 1. Onde é que está o 4π sobre 3? Ó. 4π sobre 3 é o F. F não. É o F. É o F. Raio menos 1, encontrei o ponto B. Se eu continuar explorando isso aqui, não vou gerar pontos novos. Porque π sobre 3 mais 2π, eu vou cair no ponto F, que é o ponto com coordenadas polares. Raio menos 1, ângulo 2π sobre 3. É o mesmo ponto F. Tá certo? Aonde? Ah, sim. Aqui é 2θ, corrige aqui, ó. Se somente se é 2θ, 2θ.
Tanto é que... Hã? Mais 2 capítulos. Tanto eu pensei uma coisa, tanto é que quando eu divido, ó, eu divido, dá isso aqui. Então conserte aí, tá? Tanto é que quando eu divido, dá isso aqui. E tá correto. Estava errado o caminho. Qual é o outro? Obrigado, viu? Qual é o outro ponto? O ângulo 2π/3, que é K0. Raio menos 1. Ah, 2π/3. 2π/3 eu estou aqui. Raio menos 1 é esse ponto, ponto G. E qual é o outro ponto? O ponto 2π/3 mais π, que dá 5π/3. Raio menos 1. Ó, 5π/3 está aqui, mas o raio menos 1 é o ponto C. Tá aí. E só tem esses 8 pontos. Adianta continuar minerando isso aqui? Não, você não vai gerar mais pontos. Você vai cair sempre nos que você já tem. Entendido? Entendido? Não esqueça, o ponto P de coordenadas rθ é o mesmo ponto P de coordenadas menos 1 elevado a kr, θ mais kπ, qualquer que seja o K inteiro. É disso aqui que sai toda essa parafernália que eu estou usando aqui, tá certo? Entendido? Então, pronto aí, tá resolvido. Agora vamos fazer um pouco de cálculo em coordenadas polares. Isto é, vamos encontrar reta tangente à curva em coordenadas polares. Então aqui, ó. Vamos para cá. Entendido aí? Ficou bem entendido? Esclarecido aí esse? Você precisa, não basta resolver esta equação. Em muitos casos, você precisa resolver os possíveis batimentos de variar uma equação de uma contra a equação de outra. Toda possível equação de uma curva contra toda possível equação de outra curva. Para achar os pontos de intersecção. Espero ter esclarecido, então vamos agora a um cálculo. O cálculo é o seguinte. Considere a seguinte situação. Seja alfa a curva polar dada pela equação R igual a F de θ, tá? Onde F é diferenciável, tá? Onde F é diferenciável. A situação que eu vou colocar é a seguinte. A situação que eu vou colocar é a seguinte. Aqui a curva polar, você tem, aí você tem uma curva, o eixo polar, né? Aí você tem uma curva polar aqui. Daqui R é a curva alfa, tá? Dada por esta equação. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero, em um certo ponto aqui, encontrar quem é a reta tangente. Tá? T para mim vai ser o quê? T. Quem vai ser T? T. Reta
tangente a alfa em P. Eu quero descobrir isso. Quem é a reta tangente a alfa em P? Bem, basta encontrar a inclinação de alfa, que é o ângulo que essa reta faz com a direção horizontal. Certo? E para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um cálculozinho que se baseia em olhar localmente para essa curva e vê-la localmente como gráfico de uma função y como função de x, claro, no sistema de coordenadas. Eu vou ver esse pedaço daqui, ó. Claro que esse pedacinho aqui diz, o desenho diz que esse pedacinho aqui é o gráfico de uma função y como função g de x. Mas para isso eu preciso estar onde? No sistema de coordenadas cartesianas. E eu já posso fazer o cálculo, porque olha o seguinte, você tem que o x é r cosseno θ. Transformação de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. E o y é o r seno θ. Daí, você tem o seguinte, quem é a derivada de x em relação a θ? Não esqueça que r é função de θ. Então aqui eu tenho um produto de duas funções diferenciáveis. Eu tenho que usar a regra do produto. dx dθ é dr dθ cosseno θ, tá? Menos r seno de θ. Eu derivar r, derivada do cosseno de θ em relação a θ é seno de θ. E quem é dy dθ? Quem é? É dr dθ seno de θ, tá? Mais r cosseno de θ. Logo, pela regra da cadeia, logo, pela regra da cadeia, logo, pela regra da cadeia, tá? Quem é tangente de alfa? A tangente de alfa, isso é o coeficiente angular da reta tangente. Se o alfa for diferente de π sobre 2. Ou seja, isso é a derivada de y em relação a x. E pela regra da cadeia, isso é o dy dθ vezes o dθ dx. Aí quando eu escrevo isso aqui não é só pela regra da cadeia, pela regra da cadeia e pelo teorema da função inversa, tem-se isso aqui, ó, que eu posso escrever como sendo, eu posso chegar aqui e escrever da seguinte forma: o dθ dx é 1 sobre o dx dθ, pelo teorema da função inversa, tá? Então eu posso escrever isso aqui como sendo dy dθ dividido por quem? Pelo dx dθ. Mas isso é o teorema da função inversa, se o dx dθ for diferente de zero. Porque o dx dθ, o inverso do dx dθ é o dθ dx. Teorema da função inversa. Mas isso se o dx dθ for
diferente de zero. E isso aqui, então, vai dar o quê? Vai dar o dy dθ, que é o dr dθ, vezes o cosseno do θ, tá? Menos r seno θ, dividido por quem? Por dr dθ, tá? Seno de θ, mais o que? Cosseno de θ. Isso no caso, se, tá certo? O alfa é diferente de π sobre 2 e o que? E dx dθ foi diferente de zero, para aplicar o teorema da função inversa. Tá? Se você tiver o alfa como sendo π sobre 2, você encontra isso aí. Então tá aí a forma. Vamos aplicar essa forma. Aplicar essa forma. Por exemplo, ó, olha aqui. Encontre qual a reta tangente à curva alfa, qual a reta tangente à curva alfa descrita pela equação R igual a 1 mais cosseno de θ, tá? No ponto em que θ é igual a π sobre 2, tá? θ é igual a π sobre 2. Agora, observe o seguinte, ó. Observe o seguinte. Há uma maneira de memorizar esta fórmula aqui, que fica até mais simples, tá? Nós temos, logo, você tem o seguinte: a tangente de alfa é igual, tem outra fórmula aqui, daqui sai, se você pegar, aonde? Tá aqui, é o dx dθ, dy dθ, é dr dθ. Ah, eu troquei, não foi? Hã? Não, aqui tá certo, ó, dx dθ, é porque eu troquei, é dy dθ, vamos corrigir, é dy dθ, então fica o quê? dr dθ, que é o dy dθ, ó, eu fiz trocado, dr dθ seno de θ, mais r cosseno de θ sobre dx dθ, dr dθ seno dx dθ, dr dθ cosseno de θ, tá? Menos r seno de θ. Agora está correto. Ok? Pronto, encerro.